e Francisco. Discussão única? São duas. Projeto de lei número 100/2012, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir por decreto crédito adicional no valor de R$ 413.644,75. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Paulo Corrêa solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Com a palavra o vereador Carlão do Basquete. Neire, você poderia me auxiliar aqui? Esse projeto entrou agora na casa, né? Aquele, não, da emenda do telhado do projeto. Novamente, vamos aqui saudar os alunos da ITEC Rafael Brandão, nos acompanhando aqui do curso de Serviços Jurídicos, primeira e terceira turma, da professora Luciana Alepic, que é alemã, né? Sobrenome alemão. E também cumprimentar aqui aos integrantes, comerciantes do Mercadão Municipal, que estão aqui presentes também nessa sessão. Muito obrigado pela presença. E a todos os munícipes aqui presentes. E novamente cumprimentar o meu pastor Ixan Barbosa, que está aqui junto com o Luiz Guilherme. E a pastora Ada, tá bem? Mande um abraço a ela. Tá bom? Anderson Roberto de Jesus voltou a participar dessa. Como que está o Facebook? Está quente hoje, Anderson? Está mais ou menos? Ele transmite em tempo real. Cadê o Ari? O Ari foi para casa? São pessoas que exercem o poder democrático das forças das redes sociais que hoje estão aí movimentando o nosso país. Parabéns pelo trabalho. Ticalé, Dona Maria que está presente. Cadê vocês têm notícia da Dona Eujácia? Tem notícia, Dona Maria? Mas ela está bem. Dona Eujácia, que ela sempre acompanhava as sessões da Câmara. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos honra com a presença, público que nos assiste pela internet, eu vim à tribuna para poder falar desse projeto de lei 0100/2012,
que nós pedimos a vista desse projeto, senhor presidente, para que fosse colocado e garantisse aos comerciantes do Mercadão que seria colocado no projeto a cobertura, a troca do telhado. E eu estive lá essa semana almoçando no restaurante popular, comida muito boa, por sinal. Realmente o telhado está acabado. Conversei com o pessoal das lojas ali, que realmente um caos. A minha preocupação era não estar constando essa cobertura, como de fato não constava no projeto, que essa verba seria destinada para a troca do telhado. Então, por isso que naquela oportunidade, votei para que esse projeto voltasse ao seu prefeito, para que ele constasse aqui e garantisse aos comerciantes dos boxes, das lojas ali do Mercadão, que realmente iria garantir que no projeto constando trocaria o telhado. Porque da forma que estava o projeto, não constava em nenhum momento que a verba aprovada seria para a troca do telhado. Então, agora mandaram aqui o projeto, entrou na casa, por isso que eu demorei um pouquinho, porque chegou agora há pouco. Nobre vereador. Pois não. Só por uma questão de ordem, Vossa Excelência só se equivocou quando disse que votou a favor de vista. O projeto ele não tinha entrado em discussão semana passada, ele entrou hoje em discussão. Então não teve pedido de vista. É só a questão do regime de urgência. Não teve vista. O processo não está com vistas. O que não muda muita coisa, né, senhor presidente? Não, é só por uma questão, porque talvez conste em ata. Mas o que a gente quer garantir, na verdade, senhor presidente, é que dê a garantia que o projeto, que a verba aprovada aqui na Câmara, realmente seja para trocar o telhado do Mercadão. Porque da forma que veio o projeto para essa casa, momento algum constava a troca do telhado. E nem tinha também, senhor presidente, o projeto elaborado, como aqui está agora. Agora sim consta um projeto com a medida e com a telha, as telhas que serão trocadas. Eu quero lembrar que, nessa casa, que o dever do vereador é fazer leis, fazer as leis, fiscalizá-las. E jamais eu iria omitir vir aqui, votar um projeto obscuro da forma que estava, sem um projeto para a elaboração da troca do telhado, e sem mencionar no projeto que era para essa finalidade. Infelizmente, na última sessão, alguns comerciantes vieram até aqui e, por desconhecerem que o projeto não constava, que era para a troca do telhado, e por desconhecer também que não constava também essa planta, né? Criticou alguns vereadores aqui, nobre vereador Caio, falando que nós não queríamos aprovar, que não queria deixar entrar em votação. Houve uma manobra política. Então eu gostaria de estar aqui esclarecendo, nobre vereador André, que não, momento algum, nós não queríamos votar nesse projeto e nem incluir na ordem do dia. Simplesmente garantir para vocês, os comerciantes, que agora sim, dessa forma, vocês terão o telhado. Da forma que entrou esse projeto, não teria garantia nenhuma que essa verba seria gasta com telhado, coisa alguma. Então, quero dizer que vou adiantar que vou votar a favor, porque passou da hora. Pena que chegou só agora, deveria ter chego há mais de um ano a troca do telhado do Mercadão. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cipriano. Eu gostaria aqui de parabenizar o vereador Cipriano, que na terça-feira já buscou o projeto que estava pronto na prefeitura. Bom, conforme nós havia solicitado na própria segunda-feira,
pessoal solicitou que fossem provas de que tal projeto era para cobertura. Diferente do que foi dito, não chegou hoje isso aqui. Chegou na própria terça-feira, né, Nery? Nós buscamos na própria terça-feira. E não era pedido, mas nós pedimos também o memorial descritivo. Nós pedimos que fosse colocado o memorial descritivo com caderno de responsabilidades e encargos. Em que... Quer a parte? Não, é só para esclarecer que a hora que foi dito que não estava aqui à tarde, é porque não estava na casa. Estava. Porque, não, o Leandro, tinha ido para o escritório do Leandro, que é o presidente da comissão. Ah, foi para o Leandro. Exatamente. Então, nós fomos até o local, até a prefeitura, conversamos lá com o Wilson, que nos forneceu, e também a Patrícia nos forneceu esse memorial descritivo que fala exatamente do que vai ser feito, como vai ser feito, todo o material que vai ser utilizado, como vai ser utilizado. Inclusive, nós solicitamos também que fosse dado um memorial de cálculo. Eles fizeram o memorial de cálculo, também com tudo que vai, os valores cada um. E os dois projetos, o projeto visto por cima e de frente, para mostrar que é a cobertura total, Outra coisa, era impossível também que se encaminhasse esse projeto antes. Por que era impossível? Porque se trata, né, de um projeto de requalificação. Então, há um ano atrás, não tinha como saber que iria sobrar esse resultado. Não havia como saber que iria sobrar. Então, depois assim que eu terminar meu raciocínio, eu dou a parte. Então, primeiro, e outra coisa, para que pudesse ser encaminhado esse projeto para a Câmara, precisava que um agente da Caixa Econômica Federal estivesse no local, fizesse o cálculo das medidas, verificar o valor que ficou a obra e o valor remanescente, ele autorizar ser feito esse replanejamento, né, e a reprogramação do saldo do convênio. O que aconteceu no final de julho, se não me engano, final de julho. E o projeto foi encaminhado, foi elaborado no dia 8 de agosto, encaminhado no dia 10. Tá certo? Então, agora, a gente tem... Eu acredito que... Tenho certeza que agora será aprovado. E, inclusive, senhor presidente, devido à urgência, eu acho que é possível a gente pedir, né, doutor Caio, a segunda votação já no dia de hoje. É possível, né? Mas eu vou pedir. Não é duas votações? Ô, Nery, não é na votação... Isso aqui é votação única? Você falou que era duas votações? Duas discussões. Duas discussões. Então, eu já vou solicitar, senhor presidente, que ele seja votado tudo na noite de hoje, a primeira e segunda discussão, para que a gente já possa conversar com o prefeito e com o secretário de obras, com o Edson, para que isso aqui possa, a possibilidade, se estava em regime de urgência, senhor presidente, é porque é urgência para começar, para que comece o mais rápido possível. Outra coisa que eu queria falar para os senhores, que nós tivemos também no setor de planejamento, e eu fiz aquela pergunta que o pessoal falou, e se começar a chover, não vai estragar um monte de coisa? Diz que existe, a empresa tem um sistema em que ela vai fazendo por lotes e não há esse problema. E, inclusive, foi dito que esse trabalho pode ser feito até no período de chuva, não tem problema. Eu não sei como é que eu não me cobrem isso, que eu sou professor de educação física, né? Então, não entendo de engenharia, né? Então, a gente espera que seja aprovado hoje, eu tenho certeza que vai ser aprovado hoje. Eu sei que não era minha obrigação correr atrás, buscar o projeto, mas a gente, igual eu falei, né? O ano passado eu acompanhei o sofrimento de alguns comerciantes do local. A gente acompanhou o sofrimento de 2 ou 3 deste problema da chuva. De perder mercadoria. Para muitos, eles perdiam lá 100, 150 reais, para alguns não é nada, mas para eles é muito, tá certo? Às vezes é o ganho deles de quase uma semana ali. E a gente tem certeza que agora vai melhorar, já deve ter melhorado, porque sempre alguém que o pessoal vai lá no Refeitório Popular passa a conhecer o nosso mercadão, né? Porque existia, entre aspas, um preconceito, né? De que mercadão é shopping de pobre, que bobeira, né? Mercadão é mercadão, é para todo mundo, é um mercado onde se vende de tudo. É um shopping também, mais simples, mas que tem coisas boas, né? Eu estranhei com uma loja lá, Carlão, que vende, que trabalha com brinquedos e bijuteria, né? Da qualidade do que tem lá. Cabe muito bem, com toda a tranquilidade no shopping. Cabem com toda a tranquilidade. Então, isso aqui, gente,
pode ser que demorou, e eu também acho que demorou. Eu cobrei por várias vezes, alguns dos outros vereadores cobraram aqui, quando foram vereadores, essa mudança no telhado. A gente sabe disso, mas a gente tem que valorizar agora que vai ser feito, vai ficar bom, eu tenho certeza, e vai revitalizar o comércio dentro daquele shopping que é o Mercadão. É um shopping, um lugar de compras, né? Pode falar, Carlão. Obrigado pela parte, nobre vereador. E é justamente nessa fala que eu quero entrar, quando o senhor disse que lá tem que ser tratado como um shopping mesmo. Lógico. E o que estamos aprovando aqui nessa noite é um resto, é uma sobra. E aquele povo não merece viver de sobra e de resto. Eu acho que a prioridade deveria ter dado há um ano atrás, sim. Porque se a prefeitura for ficar dependendo do que sobra, do que resta, somente, não vamos fazer muita coisa. Então, quando eu disse que deveria ter feito há um ano atrás, é porque a prefeitura teria que ter previsto, sim, essa verba, se fosse prioridade, como o senhor mesmo disse, que lá tem que ser tratado como um shopping. E tem que ter prioridade. E não viver de resto, de sobra, como está sendo aprovado aqui. Mas em tempo, né? Em tempo, vai ser aprovado, e é isso que eu tinha que dizer. Muito obrigado. Bom, não se trata de resto, gente. É reprogramação de investimento. O que é reprogramação de investimento? Você programa um investimento X no local. Aí você vai fazer. Depois você acha que ou pode ser para mais ou para menos. Assim é na vida de cada um, de todos nós. E aí você faz uma reprogramação. O problema é que nós podemos fazer isso na nossa casa com a maior tranquilidade. A gente vai lá, reprograma e pronto, tira 100 daqui, 200 dali e manda brasa. Já no poder público não é assim que funciona. Tem que ter lei para isso, tem que ter lei. E é o que está acontecendo. Eu não quero me alongar muito não, porque o pessoal já ficou até de madrugada da outra vez, só para dizer que eu acho, o André, né, André, está tudo aqui, né, André, o que foi pedido, né, acho que agora está tranquilo, né, está tranquilo, e eu fico feliz. Eu quero, se Deus quiser, de coração, eu quero chegar lá em dezembro e não ter nenhuma gota de chuva em lugar nenhum, tá certo? Em lugar nenhum. Eu quero, outra coisa, me parece que há a possibilidade, doutor Caio, de a empresa que pegou para fazer o próprio, continuar o trabalho. Não precisa de nova licitação, tá certo? Nesse tipo de reprogramação. Então, o que faz com que o processo ande bem mais rápido, tá certo? Então, agora, a partir de amanhã, a gente já pode... Amanhã não, porque amanhã a Câmara ainda vai encaminhar essa documentação para a Prefeitura. Mas a partir de quarta-feira, acredito que a gente já possa estar cobrando, né, nele. Já para dar andamento, publicar e correr com isso aqui. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Francisco de Paula Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, todos sabem, jamais algum vereador daqui vai votar contra investimentos no Mercadão. Não vai. O problema foi que, como sempre, a incompetência fez com que, a incompetência dessa administração, fez com que o projeto viesse mal feito para cá, mal acabado. Esse é o problema. Ninguém foi mais crítico quanto eu, quanto ao tempo que levou para ficar pronto o restaurante popular. São 4 anos para fazer uma obra de 330 metros. A média por dia foram de 12 tijolos, acho que por dia, que foram postos na obra. São uma média de 12 tijolos. Né? Uma incompetência berrante, uma coisa do outro mundo. E, então, é isso. Jamais nós vamos votar contra, não votamos na outra por isso, mas nós queremos investimento sim no Mercadão, e se esse restaurante popular tivesse ficado pronto há 3 anos atrás, os senhores já estavam muito além disso, muito na frente. Então essa administração é sim culpada pelo atraso nas obras dessa cidade, especialmente esse restaurante popular, e além de uma infinidade de outras obras que estão paradas aí no município. Então, esse é o problema. O governo federal investiu sim em Barretos, mas essa administração não foi capaz de fazer as obras. Entre elas, o restaurante popular, que acabou de ser inaugurado recentemente, e que todo mundo está indo lá e comendo, e a comida é boa. Eu não tive a oportunidade de ir lá, mas irei. Tá certo? Irei,
Tá certo? Então, muito bom, o Carlão, segundo o amigo Carlão, já bateu um rango lá e falou que é da hora. Tá certo? Então, é isso. Tá? Vocês fiquem tranquilos que os projetos que vêm aqui, que for de interesse do Mercadão como um todo, das pessoas, dos donos de box, estamos aí à disposição, ninguém vota contra, não tem por que fazer isso, até porque nós somos, eu principalmente, que vou lá sempre, estou lá sempre, todos os domingos, independente de qualquer coisa, ou antes, só tenho a agradecer o fato do senhor estar aqui para apertar, para fazer com que a gente vote com mais rapidez essas coisas, e deviam estar aqui já há muito tempo, porque quem sabe esse restaurante popular tinha saído antes. Muito obrigado. Não havendo mais oradores, eu vou colocar em votação o projeto. Em sua primeira votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Eu solicito a segunda discussão na mesma sessão. Paulo Corrêa, solicita para mim. Senhor presidente, eu solicito a segunda discussão e votação na noite de hoje do projeto. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Aprovado em primeira discussão, está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Caio Monteiro de Barros solicita a apreciação da redação final, a regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. E está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto que segue para o Executivo para sanção. Justificativa de voto, vereador Caio Monteiro de Barros. Senhor presidente, eu quero agradecer e me congratular com todos aqueles vereadores que publicamente se comprometeram na sessão passada em que, se houvesse o documento, que eles aporiam as assinaturas e não teriam problema nenhum em estar votando. Inclusive, hoje, todo foi aprovado por unanimidade em segunda votação, em segunda discussão no mesmo dia. Assim, parabenizar todos aqueles que honraram com compromisso com a população. Parabéns a todos. Eu quero também agradecer a todos os vereadores e também desejar boa sorte a todos do Mercadão Municipal. Parabéns. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, novo vereador. Senhor presidente, está na minha mão aqui o requerimento número 1155, já está com a assinatura de 7 vereadores, solicitando a convocação do senhor Danilo César Nascimento e da Arras Mudiali para a próxima sessão. Então, gostaria de pedir, passar suas mãos e pedir a inclusão e a votação na noite de hoje. Por favor. Requerimento número 1155/2012, André Luiz Rezec e outros, requer a convocação dos senhores Danilo César do Nascimento e Dahas Mohamed Ali. Mohamed Ali que era aquele lutador famoso, né, de boxe, para prestar esclarecimentos na sessão ordinária do dia 17 de setembro de 2012. Sim. A única questão que pode acontecer, nobre vereador, é que como o Dahas ele é nomeado, ele tem até 15 dias para atender esse requerimento. Talvez se ele não vir no dia 17, ele pode vir no dia 23. Senhor presidente, tem duas opções, convocação e convite. No caso, é uma convocação. Vossa Excelência. Exatamente por ele ser um funcionário público, ele tem que atender, aí sim que ele tem que atender a convocação da Câmara. Tá. A gente vai encaminhar ele, se ele não vier, ele responde legalmente por isso. Vou colocar, então, vou pedir autorização do plenário para colocar o requerimento em discussão. Inclusão na pauta. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o requerimento. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Você votou favorável. Votou favorável. Tá.
Aprovado por maioria, com voto contrário do vereador Otávio Alves Garcia. Tá. Só o Otávio. Com justificativa de voto do doutor Otávio. Senhor presidente, senhores vereadores, eu votei pela inclusão do requerimento, que é um direito legítimo de todo e qualquer vereador. Entretanto, eu votei contra o mesmo, tendo em vista que eu tenho conhecimento, e eu quero deixar aqui bem claro, que, primeiro, com relação aos membros que fazem parte da comissão, que foram nomeados por essa casa para prestar e colher as informações necessárias, não surtiu efeito, tendo em vista que o inquérito policial, o inquérito civil público instaurado pelo digno Ministério Público, ele foi objeto de pedido de arquivamento por insuficiência probatória, mesmo porque o denunciante sequer levou provas hábeis e capazes para instruir qualquer tipo de requerimento. E esse pedido ele teve que ter sido reexaminado pela instância superior. Eu quero deixar bem claro isso com relação aos 3 membros da comissão que foram, entendo até que denegrido o comportamento deles, quando merece todo o respeito aos vereadores que foram nomeados, com a melhor boa vontade para assim proceder. Quanto ao requerimento, eu votei contra, porque vai se criar uma celeuma desnecessária à casa e simplesmente gerar especulação que não vem ao caso e não vai se levar a nada. Mesmo porque eu ouvi tentar denegrir de que o DAS, hoje é assessor municipal, como se fosse uma pessoa não grata, quando eu quero dizer, e não tenho procuração do mesmo, mas eu tenho todo o direito de argumentar e dizer, tratar-se de uma pessoa de bem, que foi sócia do senhor Danilo, que se houve desincompatibilidade e se houve a rescisão do contrato social entre ambos, eu, como advogado, eu tenho conhecimento que existe uma pendência civil entre ambos, com prejuízos acumulados da parte daquele que foi o que sucumbiu, inclusive, na maior da compromisso dos contratos. E se existe a celeuma tramitando perante a Justiça, não cabe à Câmara, de forma alguma, indagar ou questionar, nesse aspecto do mero requerimento, que eu entendo que é um capricho. Capricho que eu acho que deveria respeitar, primeiro, a manifestação da comissão com relação à SEI, mesmo porque, dependendo de documentos necessários, e tenho conhecimento de que o senhor Danilo foi convidado a comparecer na casa e não o fez. E eu não sei se o fará. Diz o doutor Francisco que hoje, como adepto e filiado ao PT e candidato a vereador, pode ser que venha. Se não vier também, ele não tem compromisso nenhum para vir aqui. E, evidentemente, que ele pode designar o dia que ele bem entender, dentro de uma postura que os vereadores vão cobrar, exigir, entendendo serem autoridades para questionar um assunto desse naipe. Eu quero deixar bem claro que, quanto à lisura, o respeito e a admiração pelo DAS como assessor da Prefeitura, não se põe dúvida sobre a mesma, que quiseram levantar sem conhecer qualquer tipo de trabalho do mesmo. É uma pessoa capaz, trabalhadora, honesta, e que não é porque ter sido sócio de alguém cuja sociedade foi desfeita, dá o direito a quem quer que seja de imputar qualquer tipo de indecência a qualquer uma das partes. Essa é a razão que eu acho que a privacidade de alguém que se suportou o prejuízo de uma forma ou de outra teria que ser muito, muito, muito respeitada, porque já está sendo discutido na esfera do Poder Judiciário. Por isso que eu votei contra. Questão de ordem, até para esclarecimento nosso. Capítulo 1 das convocações, nobre vereador André. Artigo 253. O prefeito poderá ser convidado pela Câmara Municipal para prestar informações sobre assuntos de sua competência administrativa mediante ofício enviado pelo presidente em nome da Câmara. O convite deverá ser atendido no prazo de 15 dias. Todas as disposições deste capítulo aplicam-se também aos secretários municipais, diretores de autarquias, os quais serão convocados. O convite e a convocação, conforme o caso, será requerido por escrito por qualquer vereador ou comissão, devendo ser discutido e votado em plenário. Senhor presidente, só para me esclarecer, que eu não fui claro, ele é secretário ou diretor de autarquia? Ele é diretor de departamento, aí fala diretor de autarquia e secretário municipal, não é nenhum caso, nem o outro. Diretor de autarquia. Mesmo porque quando o regimento interno fez, não existia diretor na Câmara. Não existia diretores naquela época. Então, é diretor de autarquia, diferente de diretor... Bom, em todos os casos, ele tem até 15 dias para atender.
Pela ordem, senhor presidente, só para o senhor ler, ele é diretor de autarquia e o prefeito. São duas coisas bem diferentes de diretor de prefeitura, de cargo de prefeitura. Diretor de autarquia e diretor de secretário municipal é outro departamento. O que a nossa diretora parlamentar está argumentando é que a diretoria está se equivalendo ao mesmo que fosse uma secretaria. Mas, em todos os casos, ele tem 15 dias para atender, dá tempo. Se ele não vir segunda-feira, ele tem que vir na próxima. Só se tiver objetivo eleitoral. Bom, senhores vereadores. Justificativa de voto, vereador Francisco de Paula Silva. Muito obrigado, senhor presidente. Respeito a posição do doutor Otávio, evidentemente, mas não acho que a mesma se coaduna ao fato. Principalmente porque nesse caso específico, nós estamos trazendo para a tribuna pessoas para esclarecerem o que não foi esclarecido. É só isso. Que digam, que falem. Eu não sei se o Danilo vem. Entendo que ele deve vir. Ele deve essa explicação para... Ele fez uma denúncia e essa denúncia tem que estar embasada. Inclusive, à época, eu disse que alguém cometeu um ato falho. Ou ele lesou, ou ele foi lesado. E precisa... A lei precisa cair na cabeça de alguém que cometeu esse ato falho. Se for o Danilo ou se foi a administração, vamos procurar que a gente acha. Até porque o correto é cortar na carne. Pelo menos assim as coisas começam a aparecer e começam a ficar claras. Muito obrigado. Justificativa de voto, vereador Cipriano. Senhor presidente, eu votei favoravelmente, não porque eu acho que ele vai, caso as testemunhas vão esclarecer alguma coisa, porque quem conhece um pouquinho de direito, o importante não são o que se fala muitas vezes, mas sim o que está escrito. E em cima do que está escrito, por isso que nós pedimos aquela prorrogação, porque o processo consta de 13 volumes, e a única coisa que nos foi passado foi a manifestação do Procurador-Geral de Justiça, pedindo o arquivamento do auto, e foi acompanhado pelo relator Carlos Bueno. E foi uma coisa muito sucinta, só que eles tiveram análise a esses documentos. E nós não tivemos esse direito, mesmo que a gente esperneasse, que pedisse, que solicitasse. Nós não podemos invadir o fórum e pegar um documento. Nós não podemos fazer isso. Tem gente que acha que o vereador pode fazer isso. E o Tribunal de Justiça do Estado mandou o seguinte para nós, inquérito policial número tal, acolho na íntegra a sempre respeitável manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça nas folhas. Olha o tanto de folha. 2.428, 2.435. Determina o arquivamento do auto, ressalvo dispostos no artigo 18 do Código de Processo Penal. Eu fui ver, esse artigo 18 fala se houver novas provas, aí pode... Então, eu votei favoravelmente, até para ouvir mesmo, mas não acredito que isso vai esclarecer mais alguma coisa, não. Por quê? Porque nós vamos começar tudo de novo, de pessoas, um acusando o outro, um falando contra o outro, e nada que se prove, nenhum documento que se prove. E nós continuamos sem ter acesso ao processo, até porque, quando solicitamos, aqui quando foi feita a solicitação, a resposta embaixo fala, olha, cumprindo o dispositivo no artigo 161 do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça, comunico que acolhendo a 10ª Câmara do Direito Criminal, na sessão realizada na data da sessão não informada, julgando o processo acima mencionado, proferiu o seguinte decisão: decisão de julgamento não informado, arquivado. Então, a gente ficou sem nada, vamos continuar sem nada, porque apenas serão pessoas que estarão se degladiando, uma acusando a outra, e muitas vezes sem prova nenhuma. Justificativa de voto, vereador Caio Monteiro de Barros. Senhor presidente, eu votei a favor para que eles sejam escutados, para que o cidadão de bem tenha o direito de vir aqui, né, de boa fé, e de se expressar. Mas, de maneira alguma, eu gostaria que essa audiência com esse pessoal tivesse um caráter político, uma vez que nós estamos em pleno período eleitoral. E lembrando, né, senhor presidente, como membro de comissão de ética, que assim que cada um é responsável por aquilo que fala, por aquilo que pergunta, principalmente
nesse período, né? Para a gente tomar o devido cuidado. E falar com o Cipriano, de repente a gente podia pegar um advogado e estar indo lá olhar esse processo, que está escrito lá. Porque ele não... Não, mas assim, mas se fosse se fosse o caso, né, poderia ter ido lá, assim, do mesmo jeito que o vereador Carlão, para assumir, foi até lá no tribunal, né, vereador? E foi, e brigou, e batalhou, e fez mandar e-mail no mesmo dia para cá e tudo. Quer dizer, quem quer corre atrás, realmente correr atrás dessas decisões para ver. Eu estou só sugerindo, assim. Tá? Não, só dizendo isso, é só, senhor presidente. Senhores vereadores, gostaria de pedir a inclusão do projeto de lei 111/2012, Videlson Paixão Leite Júnior, presidente Alves Cipriano, da denominação de vias públicas residencial Jockey Club. Vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. 111. O projeto da denominação Alameda, o projeto existe emendas da denominação de Joel Dias Cunha, Alameda A, Maria Leda Carvalho, a emenda B, Soldado Otávio Inácio de Souza, Alameda C. Foi apresentada uma emenda pelo vereador Guilherme e pela Comissão de Justiça, denominando Alameda A passa a denominar-se Alameda RJC2 Joel da Silva Cunha, Alameda B passa a denominar-se RJC4 Maria Leda Carvalho Martins, Alameda C e D, que são as mesmas, deverão ter o mesmo nome, passando a denominar-se Alameda RJC Soldado Otávio Inácio Martins. De Souza. Só para elucidar, Joel Dias é o pai do dono do loteamento do Rogério, Maria Leda foi uma parteira, e Soldado Otávio Inácio é o pai do Silvio, nosso colaborador aqui da Câmara Municipal. A parteira, era parteira, responsável por mais de 500 partos no município de Barretos. Então eu vou colocar em discussão. As comissões permanentes darão pareceres pela tramitação. Eu vou colocar em discussão. O vereador Cipriano solicita dispensa de leitura dos pareceres regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A inclusão já foi aprovada. Eu vou pedir agora a inclusão das emendas. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto e as emendas já acopladas. É uma emenda. O vereador Cipriano solicita a dispensa de leitura das emendas. Só tinha citado os nomes, mas não da emenda. Regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Primeiramente, a emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora está em votação o projeto em sua redação original. Os favoráveis... Sim. Está em discussão o projeto. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em votação a emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora está em discussão o projeto em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Leandro, requer segunda discussão para mim? Senhor presidente, eu solicito a segunda discussão. Regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão o projeto já com a emenda acoplada. Os favoráveis permaneçam. Está em segunda discussão, não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está... Pede a redação final. Pede para mim a redação final. Pede. Redação final. Regimental, pedido de redação final do vereador Cipriano. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto, vereador Cipriano.
muitas vezes as pessoas estranham, né? Porque pela dar nome de rua algumas pessoas simples. Eu gostaria de lembrar que o pai do Silvão, nosso aqui, que é o soldado Otávio, né? Ele viveu nos anos 40, 50, 60 na Polícia Militar até 67. E naquela época ele era uma pessoa de confiança do judiciário aqui e ajudou muito a cidade, se você pegar, verificar o histórico dele. A mesma coisa a Dona Leda. Parece quando a pessoa fala assim, nossa, uma parteira, mas quantas pessoas trouxe a vida? 500 pessoas trouxe a vida. Numa época que não havia médico, numa época em que Barretos era de poucos recursos, bem menos recursos, quer dizer, dá-se um status até quase de médico para uma pessoa dessa forma. Então a gente tem que aprender, tem que respeitar esses valores e a gente está colocando o nome nas ruas que vai eternizar o nome dessas pessoas. Senhores vereadores, existe um pedido de palavra de líder do PR pelo procurador Paulo Corrêa, está sendo concedido. E tem uma explicação pessoal do vereador Cipriano também por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa, pessoas que nos honram com a presença aqui na galeria, nossa boa noite. Uma reunião produtiva, teve avanços, aquilo que a população estava esperando, conseguiu. E eu quero passar uma notícia boa. É um benefício para os moradores do bairro Zequinha Amêndola e também para o bairro Cristiano de Carvalho. O gerente dos Correios, agência Barretos, já está autorizado a procurar um imóvel na região ou do Cristiano de Carvalho ou do bairro Zequinha Amêndola, para instalar ali uma agência dos Correios. Ele já está autorizado, ele tem até novembro. Aquele espaço que ele achar, ou nas proximidades do bairro Zequinha Amêndola ou do bairro Cristiano, ali vai ser instalado uma agência dos Correios. É um requerimento, é uma solicitação, é uma reivindicação que eu faço há alguns anos aqui na Câmara Municipal, que chegou num resultado positivo. De tanta gente insistir, conseguimos esse êxito. Porque uma agência ali é um bairro distante, os dois bairros são distantes, e ali o morador vai poder ter a facilidade de ter acesso ao serviço dos Correios, postagem, SEDEX, e o mais importante também, a agência dos Correios faz o serviço do Banco do Brasil. Então nós vamos ter ali uma agência dos Correios e também trabalhando como agência do Banco do Brasil, recebendo os títulos do Banco do Brasil, recebendo IPTU, IPVA, uma série de benefícios. Ou seja, ao longo dessa trajetória aí que a gente está na Câmara, a gente tem feito as reivindicações, temos muitos pontos positivos, ou seja, resolvidos, e agora que chegou mais essa reivindicação, mais essa solicitação que beneficia toda uma população que já é uma reivindicação antiga. Então, o gerente daqui, da agência de Barretos, é o senhor Edivaldo Pedro da Silva. Até a gente aproveita a oportunidade, se alguém tem algum imóvel perto do bairro Zequinha Amêndola ou perto do bairro Cristiano de Carvalho, ele tem que ser acima de 100 metros quadrados, ele pode estar fazendo uma visita aqui aos Correios e também levando essa solicitação para que o gerente procure a agência, procure o imóvel. Quanto mais rápido a gente tiver o imóvel, mais rápido a população vai ser atendida. É mais um benefício, é isso que eu queria comentar, senhor presidente, que é uma reivindicação antiga e importante. Muito obrigado, senhor presidente.
Agora, regimentalmente, eu vou colocar em votação os requerimentos, as indicações. O vereador Guilherme de Ávila solicita englobamento da matéria sem destaque, regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação os requerimentos sem destaque. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora, explicações pessoais, vereador Cipriano. Senhor presidente, só para... Muitas vezes, algumas instituições ficam sem voz quando são criticadas, né? E nós gostaríamos de duas coisas que foi dito politicamente aí fora. Eu gostaria de passar a informação correta. A gente fica muito triste quando, para fins eleitorais, as pessoas usam o nome de instituições, tentando denegrir algumas instituições. Recentemente, nós vimos um programa político, alguém colocando a responsabilidade na Polícia Militar, em outras pessoas, pelo fechamento dos postos de segurança, das bases de segurança. Gostaria de explicar o seguinte: em 2006, houve aqueles ataques do PCC contra as bases da Polícia Militar, vários policiais militares perderam sua vida, e houve uma diretriz do Comando Geral, do secretário de Segurança Pública de São Paulo, determinando que os postinhos fossem, que as bases, onde tivesse menos de 20, 30 policiais militares, que fossem fechadas, para a segurança do próprio policial militar. Então, o que aconteceu em Barretos não foi descaso da Polícia Militar, não foi descaso de ninguém, foi uma determinação da Secretaria de Segurança Pública. Então, as pessoas, quando for fazer um programa eleitoral, alguma coisa, falar alguma coisa, deve procurar passar a informação correta. Se quiser criticar um outro candidato para ganhar voto, eu acho que até isso acontece normal, mas não usar nome de instituição. Outra coisa que eu fiquei triste também foi recentemente, em um bairro, um candidato usar o microfone e dizer o seguinte, né? Queria trazer segurança ao bairro, uma segurança diferenciada ao bairro, não a segurança que a Polícia Militar traz, porque está cansado de ver a Polícia Militar ficar jogando viatura em cima de trabalhador. Pelo amor de Deus, gente. Desvalorizar o trabalho da polícia também militar, desvalorizar o policial militar no bairro, um bairro grande como aquele. É muita falta de responsabilidade um cara falar isso, uma pessoa falar isso. Falta responsabilidade, tá certo? Falta também respeito com as instituições, tá certo? A Polícia Militar é um órgão formado por mais de 100 mil homens no estado de São Paulo. E em Barretos, contando todas as forças, tem cerca de 280. Bombeiro, rodoviária, ambiental e a infantaria. É muita falta de respeito falar isso, que eu não me lembro, eu não vejo, eu acho que nenhum de nós aqui viu a Polícia Militar jogando viatura em cima de trabalhadores. Não teve isso em Barretos, nunca teve isso, tá certo? Então, se quer ganhar uma eleição, se quer fazer alguma coisa, não façam isso. Não tem jeito, não pode. Não pode. Entendeu? Já jogaram. Então, né? Então, a gente fica muito triste quanto a isso. A gente solicita aqueles que têm acesso às campanhas, que quando for falar de uma instituição, que verifique exatamente o que está acontecendo, tá certo? Isso é um ato leviano fazer isso, tá certo? Eu não citei nome de candidato nenhum, eu estou apenas solicitando que, tal qual estou solicitando respeito pela Polícia Militar, que o façam pela Polícia Civil, por todos aqueles que estão responsáveis. Quando você faz isso, quando você, como político, como um homem público, fala uma história dessa, você desacredita uma entidade, você pode jogar a população contra uma entidade séria, você pode fazer com que a população passe a não acreditar mais naquilo. Tá certo? Eu falo isso, estou falando, não tenho procuração da Polícia Militar, apenas sou um policial, um dos integrantes aposentado por enquanto. Tá certo? Eu sou. Então, eu fiquei muito triste porque eu ouvi isso no bairro. Eu estava no bairro quando eu vi esse candidato falar isso, tá certo? Então, gente, quando for falar alguma coisa, pensa se isso aí vai dar volta. A nossa segurança está difícil porque a droga lastou no país inteiro, E Barretos não vai diferente. E nossa Polícia Militar, Polícia Civil, nossos órgãos de segurança têm procurado fazer o melhor, têm se esmerado, têm trabalhado bastante. Sexta-feira eu estive na delegacia para poder acompanhar uma ocorrência que estava de uma pessoa que me ligou para ir lá e verifiquei que, olha, por incrível que pareça, tinha lá cerca de 4 ou 5 viaturas paradas, todas com flagrante de furto, de tráfico de entorpecente. Então tem feito esse trabalho. Não tem jogado viatura em cima de ninguém, não. Não é isso. Então, apresentem propostas,
Apresentem o que você tem de melhor. Procure mostrar naquilo que você é bom. Não tenta ganhar a eleição tentando denegrir a imagem de corporações sérias como Polícia Militar e Polícia Civil, o próprio Judiciário. Tá certo? Tá bom? É como diz aquela musiquinha, né? Cada um no seu quadrado. Exaurida a pauta, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos, desejando a todos uma boa noite e uma excelente semana a todos.